E aí, seus desocupados? Eu li O Paraíso Ilusório, volume 1. Por isso que qualquer spoiler dos volumes seguintes é terminantemente proibido. E hoje eu vou falar sobre esse volume com vocês aqui por um tempinho. A obra foca em dois núcleos: crianças vivendo em uma espécie de internato prisão, e no segundo acompanhamos um adolescente e uma jovem adulta em um mundo pós-apocalíptico procurando um lugar chamado Paraíso. Mas vamos por partes. No núcleo infantil conhecemos Tóquio e Mihime, que eu vou chamar só de Hime por uma questão de conveniência, pois esse nome é escroto de falar. Hime começa a história sendo a criança estranha típica, já que ela era a única criança que sabia que eles teriam um teste surpresa. Teste esse que estranhamente aparece uma questão extra para Tóquio, que perguntava se ele queria ou não ver o mundo exterior. E a questão some logo depois. Rime de algum jeito sabe disso e depois do teste pergunta a ele sobre o que ele acha que tem no mundo lá fora. Por motivos dele ser um jumento, ele acha que não tem nada. Rime então fala que sempre que pensa no mundo lá fora em sair desse lugar, aparecem duas pessoas salvando ela. E uma estranhamente tem o rosto do seu amigo Tóquio. E vamos falar que falta de criatividade para nome, teve que colocar o nome de uma cidade. Mais tarde, Tóquio sai para fuxicar por aí, mas é interrompido pela própria diretora, que ao ser contestada, confessa que sim, existe um mundo lá fora, mas um mundo fudido. E em geral, essa é a participação das crianças no capítulo 1. Mas como essa análise é do volume não dos capítulos, eu vou spoiler a única outra cena interessante deles nesse volume. Que uma criança pega dois robozinhos que grudam nos lugares e descobre que dois deles é o suficiente para levantar elas até o teto. Nem preciso dizer o por que eles vão usar isso daí, né? Trocando de núcleo, temos Maru e Kiruko, que eu vou chamar de Kiro, pelas mesmas questões anteriores. Esses dois, curiosamente, têm o mesmo rosto dos dois protagonistas anteriores. E não é pela síndrome do mesmo rosto que alguns artistas têm. Ainda bem, né? Kiro é uma guarda-costas contratada para levar Maru até o seu destino, que se chama Paraíso. E não chipem esses dois, porque além do Maru ainda ser menor de idade, tem um plot sobre a Kiro que ainda vai ser revelado. Se bem que sobre o Maru ser menor de idade, não tem muita gente pra atuar como policial nesse mundo aí não. Enfim, eles estavam andando por aí até que a noite bate e eles vão dormir, obviamente. E esse bicho cabuloso aparece e logo depois vai embora, ele é só pra depois. No dia seguinte, a dupla dinâmica é cercada por uma quadrilha de bandidos, onde somos apresentados a nerf mais potente do mundo e acaba que quem é rendido aos bandidos. E eles são obrigados a levar a dupla pro covil deles. Lá ela joga o papo para um deles e consegue a informação de um lugar chamado Paraíso dos Tomates. E ela faz isso porque nem o próprio Maru sabe onde fica esse tal paraíso. E também ela consegue recarregar as pilhas dela, que são o combustível para sua arminha piu-piu. Aliás, eu tava folhando as páginas quando eu tava escrevendo esse roteiro e eu peguei essa cena que eu tinha esquecido de botar aqui. E só olhem, eu esperava tudo dessas crianças, esperava que elas fossem clones uma da outra, esperava que elas fossem do diabo, mas não esperava que elas estivessem se pegando. Depois de muito andarem e terem dormido no meio de uma montanha, eles acham uma hospedagem que pertence a essa mulher que acha que eles praticam incesto mesmo nem sendo parentes. E pelo pagamento que eles deram serem pilhas, que é um material raro nesse mundo, ela os dá comida e um lugar para dormir. E, pois é, tem essa cena meio estranha da Kiro se paquerando, mas eu acho que é uma espécie de diretiva pra reviravolta dela no final do volume. Vamos continuar de qualquer jeito. Aparece aquele pássaro bizarrérrimo e descobrimos que ele é uma espécie de criatura que come pessoas. E a gerente não quer que ele morra, pois seu filho foi comido por essa criatura. E ela acredita que ele também foi absorvido. Mas não importa nada disso, pois a criatura mata a mulher
e o Maru, de uma forma igualmente bizarra, mata a criatura. Depois disso tudo, acho válido a gente falar sobre esses dois personagens. Eles funcionam muito bem. O Maru é obviamente mais lerdo, mas não ao ponto de ser idiota e irritante. E Akiro claramente tem experiência em lidar com esse mundo devastado. Em diálogos ele vai ficar mais impressionado com as coisas que ele descobre, enquanto ela vai ficar focada e objetiva na questão que ela quer saber. Então é bem interessante de ver a diferença de mentalidade desses dois personagens. Mas eles são muito legaizinhos juntos. Enfim, depois dessa análisezinha, vamos continuar. Sabe-se lá quanto tempo depois eles fazem uma jangada fundindo o nome deles para passar em um grande lago e chegando do outro lado, nossos protagonistas chegaram ao Paraíso do Tomate, que resumindo, é um lugar cheio de maconheiro que vive à base de legumes e frutas. Lá Kiro é confundido com essa mulher e a gente olha para essa cena e pensa: mãe que morreu de forma trágica. E eles acham uma caixa que, por uma surpresa, é da mesma fabricante da arma. E você pode até se perguntar quando vê essa cena, por que o Maru quem percebeu isso, sendo que a arma é da Kiro? Então, na verdade a arma não é dela. É de uma amiga do Maru que estava ferida e levou ele até o pessoal com que a Kiro trabalha e pediu para levá-lo até esse tal paraíso, pois ela deu para ele umas injeções que ela orientou ele a dar para alguém com o mesmo rosto que ele. E logo depois de tudo isso ela morreu. Finalmente temos todo o plot contextualizado e estamos quase no final do volume. Bem, depois disso tudo eles pegam um barco do pessoal que achou a caixa, que são os responsáveis por conseguir recurso pro tal Paraíso do Tomate. E lá temos uma boa confissão amorosa pros fanfiqueiros de plantão. Maru fala que a ama e tenta assediá-la. E isso não é muito romântico da sua parte, Maru. Mas com isso à parte, ela fala o porquê não pode ficar junto com ele. Porque ela é ele. Tan tan tan. E tá, eu não vi essa chegando, confesso que eu não esperava. Quando ela falou do crânio dela e do cérebro, eu esperava algo como ela foi fabricada ou algo assim. Mas enfim, é assim que acaba o volume. E o que eu achei? Bem, eu achei bom e provavelmente eu vou voltar a ler e talvez eu traga até outras análises aqui. Os personagens são cativantes, o mistério pra mim tá da hora. Você sabe coisas o suficiente para criar umas teorias malucas que provavelmente não vão ter nada a ver, mas tá muito longe de comprová-las. E sobre a Kiro ser o Kiro, eu acho que é um bom elemento para personagem, mas que o autor vai ter que ter cuidado ao manejá-lo. Não só por conta de gente chata na internet, mas também porque isso aqui é uma história pós-apocalíptica, de um mundo devastado. Colocar um drama pessoal e não saber manejá-lo, o personagem vai ficar parecendo um idiota fresco do cacete, porque olha a condição que ele tá se preocupando com tais problemas, entende? A gravidade da situação não permite que a gente se preocupe com problemas pessoais nesse tipo de situação. Então, é isso que ele tem que tomar cuidado, desenvolver isso de uma maneira sutil, porque problemas pessoais não costumam ter muita voz em um ambiente pós-apocalíptico. É só tu ver o que aconteceu com Resident Evil, a série, se bem que nem ferrando que isso vai ficar tão ruim assim. Pelo menos pra mim pareceu que o autor tá sabendo lidar bem com isso. Mas enfim, eu vou continuar lendo, talvez eu traga mais vídeos pra vocês, só depende do feedback de vocês. Então deixem aí seu like, inscrição e essas porra toda, e até mais.